teus amigos dogmáticos te controlam? Nós estamos vivendo no Brasil um fenômeno sociológico, cognitivo, muito interessante, porque nós estamos diante de uma revolução cognitiva, que é a revolução digital, talvez no mundo um dos países que esteja mais efervescente entre o mundo novo e o mundo antigo. Nós passamos esses últimos 2 anos, houve um upgrade político geral e existe uma discussão que eu acho que é muito interessante, porque o Brasil ele vem de uma tradição autoritária, religiosa, no primeiro momento, que é religiosa católica, de imposição para a sociedade de um conjunto de ideias que veio para os índios, que veio para os negros, que veio para a sociedade de maneira geral. Depois nós tivemos um ciclo em que esse catolicismo totalitário se transferiu para um marxismo totalitário. Né? Então a gente tem toda uma corrente política que trabalhava de uma determinada maneira em que você colocava o bem e o mal, os fiéis e os infiéis, e de uma hora para outra as pessoas começam a romper com isso e começam a sair do armário. E aí a gente começa a ter uma história bem bacana. E aí a gente tem, dentro das relações de amizade, nas relações familiares, um conflito, quase como se a gente tivesse pessoas que eram, entre aspas, gays, que não podiam se assumir na sociedade enquanto gays e que viviam num ambiente religioso que as pessoas não podiam aceitar que eles saíssem do armário. Então começa a sair um conjunto de ideias, de pensamento, de pessoas que pensam diferente, de maneiras distintas daquilo que era, digamos assim, o patrimônio, o monopólio do pensamento no Brasil. Tudo que a gente pensava no Brasil tinha que ter um determinado monopólio e um carimbo. Se você não pensava daquela maneira, você era mal, que você não podia nem imaginar um outro tipo de pensamento. Então a gente começa a sair e começar a pensar de forma diferente. Nessas eleições nessas eleições isso já é evidente, e a gente daqui para frente começa a ter maneiras novas de pensar sobre determinados problemas de forma completamente diferente, e isso cria uma espécie assim de choque, né? Que é o choque entre novas maneiras de pensar, velhas maneiras de pensar. E aí a gente tem um problema que é quando nós temos amigos dogmáticos que não aceitam que pessoas pensem diferente da maneira que eles acham correta de pensar. Amizades dogmáticas são aquelas em que a pessoa diz assim: eu sou seu amigo desde que você pense da maneira que eu acho certa de pensar. Então, esse tipo de amizade dogmática tem problema nesse novo ambiente. O que está havendo hoje na sociedade é o dogmatismo de um grupo que considera que só existe aquela possibilidade de pensamento, enquanto outras pessoas que querem pensar de forma diferente. Determinadas pessoas não conseguem romper com esse dogmatismo. Elas têm uma certa dependência das relações com as pessoas que são dogmáticas e ela não consegue pensar diferente, agir de forma diferente, porque ela não quer romper as relações. Né? Então, o que eu digo é o seguinte: as relações dogmáticas elas são, de certa forma, abusivas. Por quê? Porque elas querem que elas condicionam a amizade a partir do pensamento. Ou você pensa igual a mim, ou então você não serve para ser meu amigo e eu vou te isolar e eu vou dizer que você é isso. E a pessoa tem que ter uma autonomia de pensamento. A pessoa tem que ter uma estrutura emocional para dizer: olha, independente do como você pensa, independente da maneira que você pensa, eu vou pensar desse jeito. Se você não quer se relacionar comigo, não me interessa me relacionar com você. E até mais do que isso. E eu não quero mais me relacionar com pessoas que não aceitam as outras pessoas pela maneira de pensar. E esse movimento que a gente está tendo no Brasil é um movimento muito importante de amadurecimento que vai permitir a gente construir uma sociedade muito melhor do que a gente tinha antigamente, que era uma sociedade escravizada por um pensamento dogmático que não conseguia aprender com os fatos e com as coisas que vinham e que estão acontecendo. É isso.